Olá, eu recebi muitas felicitações hoje sobre o Dia do Historiador. Eu fiquei pensando, caramba, Dia do Historiador, nem estava ligado nisso. É uma data que de alguma maneira ela é construída a partir da ideia de até valorizar a própria profissão e o papel do historiador. A história ela tem uma função relevante ao longo do tempo em sociedades diferentes. E aí vem o primeiro conceito que eu acho que é legal que vocês conheçam. A história não é igual em todos os momentos. Sim, por incrível que pareça. Cada sociedade lidou e contou a história de uma determinada forma. E essa forma dialogava diretamente com o que aquelas pessoas acreditavam que era a função e o papel da história. O historiador, por exemplo, durante a Idade Média, já pôde estar mais próximo de um cronista para contar quais eram os ciclos que ali estavam passando, ou já esteve mais próximo de ser aquele que falava dos feitos e das odes de algumas figuras importantes, aquele que contava a história de um povo, de uma igreja, de um reinado ou de um império. Na antiguidade, os estatutos, então, ainda são muito mais múltiplos. Na tradição africana, os griots, por exemplo, constroem uma maneira do contar e do guardar a história que todas elas caem dentro desse mesmo mecanismo de estatutos. Sejam formas orais, sejam formas verbais, sejam formas, melhor dizendo, verbal as duas são, sejam formas em versos, sejam formas em prosa, sejam formas escritas, sejam formas monumentalizadas ou desenhadas, esse conjunto de registros foi se modificando. Quando a gente chegou com o advento do Estado-nação, o historiador assumiu um papel de ser aquele que legitimava, de alguma maneira, um povo, um grupo, aquele que dava sentido àquela própria organização daquele Estado. A origem das nações nos ajuda a perceber e contar sobre isso, os movimentos de resistência de um povo, os movimentos de afirmação de um outro povo. E esses mecanismos geraram uma investigação científica para a história, até então algo novo. Como é que eu olho um documento? O documento não necessariamente me conta a verdade, que tipo de documento eu passo a trabalhar, aonde está essa verdade. A história é um exercício de legitimação de quem, quais são os jogos de poder. A história serve para exaltar e gerar a paixão e a identidade pelo país. A história serve para dar sentido à identidade e à proteção de um país. A história serve para nos dar coletivo e o exercício que a gente quer marcar para uma determinada sociedade. A história pode estudar muitas coisas, novos objetos, novas abordagens, novos lugares. Para quem não sacou, eu estou andando no tempo, nas diversas visões sobre história. Cada uma delas tem uma própria relação com o tempo e o que se naturaliza sobre o papel do tempo. A história é memória? Não. A memória dialoga com a história? Sim. A história é oralidade? Sim. Mas a oralidade define a história? Não. Cada um desses mecanismos me fizeram pensar que a história tem um papel relevante contemporâneo. Eu trabalho com história por um viés menos conteudístico, apesar de adorar, achar divertidíssimo, achar maneiro ver, mas eu trabalho com história não no sentido de uma filosofia da história pura, não tenho esse tipo de olhar, mas eu trabalho fortemente com a história como um exercício de autorreflexão, como um exercício de autoconhecimento, como um exercício de reconhecimento social, como um exercício de compreensões da dinâmica do mundo. Eu acho que quando você aumenta os teus arcabouços históricos, você consegue entender arcabouço, a quantidade, as informações históricas, você consegue tomar algumas decisões, refletir sobre algumas coisas. Conforme você só se apaixona por um objeto histórico, você passa a lutar por ele desesperadamente. Não gosto. Por isso as minhas dificuldades com o nacionalismo, dessa vertente, por isso as minhas dificuldades, mesmo com paixões agudas sobre uma determinada metodologia da história, motores de história, entendimentos de história. Eu gosto muito da história como reflexão para a vida.
olhar para o lado de fora e se perguntar e ampliar os números de perguntas que vocês têm. Trabalhar as iconografias e perguntar fortemente sobre quem construiu aquele ícone, qual a importância dele, qual é o papel que é dado a ele dentro de uma determinada sociedade. E aí, para mim, o professor de história, dentro da sala de aula, ele passou a ter um papel lindo. Não de ser um historiador preguiçoso que só coloca as suas opiniões e repete e coloca os alunos pelo encanto das suas palavras do seu lado, mas pelo exercício de mostrar que existe uma voz de quem está ali do outro lado. Que não precisa ser uma voz estridente e gritante, que não tem sentido só no mundo digital, que tem sentido no mundo real. Eu gosto muito de ser historiador. Gosto mesmo. Acho que fiz coisas muito legais. Acho que já consegui contar boas histórias. Sei que muitas vezes acaba não rolando. Sei que às vezes eu não acerto a mão. Mas eu quis, de verdade, construir ao longo da minha vida boas histórias. Eu vou acumulando elas por aí. Obrigado pelos 50, 100 que assistirem até o final. Em média, 25 chegam ao final dos vídeos. Alguns vídeos não tem nem 25 que assistiram. Tá tudo bem. Para esses 25 que estão aqui até o final, muito obrigado. Tenho muito orgulho de ser historiador e fico muito feliz de saber que você está trocando essa ideia comigo.